Celina, vamos a mais uma imagem. Vamos a mais uma imagem sem sinais de alerta. Outra imagem para se perceber como é um desenho que não suscita preocupações. Esta imagem que vamos agora ver. Só um segundinho que ela já vai entrar. Às vezes também leva o seu tempo. Aí está ela. Pronto. Então. Então, isto é um desenho feito por uma menina, portanto, é um palco. As medidas vê-se logo, não é? O palco, as cor-de-rosas, os vestidos, enfim. A única indicação que a criança deu acerca do seu desenho foi que era uma menina que fazia magia, programas de magia. E, portanto, estava a fazer com o seu gato, que era o seu parceiro de magia, e ele estava a voar, e o gato até tem ali a expressão do gato satisfeito, não é? A voar. Claro, com magia satisfeitíssimo. É um desenho muito dinâmico, porque tem muita cor, tem o brilho das luzes. Quase, não é? Exatamente. Foi muito investido e é um desenho com um conteúdo fantasista, mas real. Não é? Portanto, não é uma coisa muito afastada. Muito afastada da realidade. E implica um bocadinho, eventualmente, que a criança está ali, se calhar, a elaborar, mas sozinha, não é? Porque nós vamos elaborando coisas, a elaborar um bocadinho, eventualmente, a dificuldade de se expor na escola, por exemplo, portanto, e então sublima, que é um termo técnico, mas que é um termo técnico, mas quer um bocadinho dizer que é quando nós próprios conseguimos dar a volta a algumas angústias que nós vamos tendo que muitas das vezes não precisamos de acompanhamento técnico para tal. Muito bem, que as resolvemos sozinhos. Exatamente. Agora, vamos passar para desenhos que demonstram conflito interno, para podermos perceber aqui a diferença. Vamos ver esses desenhos para a doutora Celina também nos explicar. Sim. Então conte-me, isto é o quê? Este é um desenho ao nível da fantasia também, mas a criança, a única coisa que disse é que são coisas que eu vejo e que mais ninguém vê. Quando se diz vê, imagina, não é? Não estamos a falar de alucinações. É um desenho também, como o outro, dentro de um conteúdo da fantasia, mas aqui já muito desapegado da realidade. E o próprio desenho, no outro de fantasia, nós tínhamos conteúdos reais e tínhamos uma criança que construía uma pequena história à volta daquilo, aqui não temos nada. Temos uns seres que por si só são estranhos. Sim, umas coisas cinzentas que nós não conseguimos compreender. Os olhos não têm expressão, a boca também não. Depois tem aquelas coisas rasgadas que parece que rasgam os movimentos destes seres e eles não vão fazer propriamente nada. Não é? Portanto, isto implica um bocadinho um certo isolamento relativamente ao exterior. É isso que demonstra? Sim. Pode ser uma criança que se sente isolada? E com poucos contactos sociais positivos. Porque os próprios seres há crianças que desenham monstros, mas que os próprios monstros têm vida social e interagem uns com os outros. E estes não. Vamos passar para outro desenho, para se perceber. Este foi feito em silêncio, não foi referido nada, não houve nenhuma expressão verbal, mas é muito significativo. Não é? E, portanto, aqui o que é que se salienta mais? Salienta-se o castelo e depois um ser que também é um bocadinho estranho, que tem uma chave na mão. Não é? Este castelo, para já o castelo simboliza muito a proteção, não é? A segurança. Mas este é altíssimo. Exatamente, mas também o afastamento, ou seja, os castelos estão sempre numas colinas muito afastados e é muito difícil de lá chegar. Depois, por outro lado, o único ser que aparece no castelo é um mocho. E o mocho também tem uma simbologia, por ser um animal noturno, associada à tristeza e à melancolia. Ou seja, à partida estamos aqui perante uma criança com alguns sentimentos de tristeza e com algum sentimento de isolamento relativamente ao exterior. Mas é um isolamento diferente do outro que nós vimos. Até porque daqui emana uma luz muito interessante dentro do castelo. Portanto, é um castelo rico, não é? Com vontade de se voltar para fora, mas que não consegue. Não é? Eu penso que a doutora Celina tem consciência que, para a maior parte dos pais e até educadores que não sabem nada do que nos está a ensinar agora,
podemos olhar para um desenho como este e dizer assim: ai, aquele livro que eu andei a contar ao meu filho, aquela história de fantasia que tinha imensos castelos, ele guardou esta imagem, reparem bem, está? Ou seja, podemos achar que é simplesmente um prolongamento de qualquer coisa que nós contamos, que é, enfim. E é sempre. Ou seja, nós vamos buscar, por exemplo, nós quando sonhamos temos sonhos muito estranhos, com coisas que não se relacionam propriamente umas com as outras, mas são elementos que estão no nosso imaginário porque nós reconhecemos da nossa realidade e que depois misturamos aquilo tudo. Portanto, os desenhos também implicam esta riqueza, não é? A menina do palco ou da caravela que nós não vimos são crianças que os seus interesses saem do mais normativo, não é? E, portanto, mas todas aquelas coisas que vão sendo apreendidas... Estamos a ver a caravela aqui. Pronto. E que mais tarde são utilizadas. Muito bem. Ou seja, não, isto é importante explicar para nós percebermos que, obviamente, vai-se buscar essas referências, mas depois estas referências servem... A maneira como são montadas. Exatamente, para transmitir mais alguma coisa. Sim. Vamos a mais um desenho enfim, que demonstra conflito interno, para também perceber estas explicações. Este aqui, o que é que se salienta mais? Temos, de um dos lados, um desenho muito rigidificado, com aquele prédio que parece quase feito em figuras... Não tem porta, as janelas não têm flores, não têm cortinados, não tem chaminés, para ter uma coisa muito rígida, a própria árvore também. E quando a criança desenha casas ou prédios, é sempre a máscara que nós temos posterior. E, portanto, esta máscara, a maneira como a criança se apresenta socialmente, é muito rigidificada. Por outro lado, o oposto, este desenho tem aqui uma ambivalência muito significativa, temos uma bruxa que foi muito mais investida do que a casa, é o oposto completamente, tem as unhas de bruxa, tem o nariz, foi tudo, até os dentinhos meio pretos e tal. Exatamente, que é curioso, contrastando com a pobreza do prédio, não é? E esta ambivalência, ou seja, qual é o significado da bruxa? A bruxa tem sempre um significado que é os desejos e os medos que eu não consigo verbalizar e que são internos. É o mundo interno. E, portanto, isto fala-nos de uma tensão interna muito significativa entre aquilo que eu quero ser para os outros, não é? E aquilo depois que eu recalco dentro de mim. Ainda apoiando este impacto do desenho. Temos depois a estrada, que é muito certinha, não é? Que tem muito a ver com este desejo de uma vida sem turbulências, não é? Mas, por outro lado, o céu todo iluminado de estrelas, que é muito significativo, as crianças normalmente põem o sol e as nuvens, e ela aqui foi às estrelas, que tem a ver com a parte mais inconsciente, porque as estrelas é a única coisa que ilumina na noite. Não é? Portanto, é claramente uma criança que está numa intensa angústia interna entre aquilo que desejava poder viver e o que está a viver mesmo. E aquilo que reflete nos outros. Vamos à última imagem, para poder ser comentada então pela doutora Celina. Esta imagem, que é uma imagem muito pobre, pouco ou nada tem. Sim, doutora, não é? E é mais significativa em termos de sinais de alerta. Ou seja, então, eu tinha dito que estes desenhos são todos dentro da mesma faixa etária. Esta criança não tem qualquer problema cognitivo. Mas isto é um desenho completamente falhado. O que quer dizer que esta criança tem uma construção interna tão frágil que nem sequer uma figura humana ela consegue representar de uma forma, ou seja, é suposto nesta idade, como vimos... Fazer os olhinhos, a boca, mínimo. Seja por uma bruxa ou seja por uma menina que está num palco, é suposto haver aqui elementos na figura humana que já estão interiorizados e, portanto, que são expressos pela criança. Portanto, isto implica que, em termos de personalidade, há aqui falhas muito significativas e muito preocupantes. Ela não conseguiu elaborar um desenho, portanto, não deu nenhum tema ao desenho, desenha ao acaso. E desinteressa-se muito rapidamente logo. Sim, porque não há essa capacidade de conseguir fazer uma construção. Portanto, de todos, é a criança mais preocupante.
Bom, eu queria dizer que todas estas explicações que ouvimos aqui por parte da doutora Celina são explicações dadas, obviamente, por uma profissional que é capaz de os interpretar. Nós, se não formos aprender, não temos esta capacidade, ou seja, se não formos ensinados a perceber os desenhos dos nossos filhos, podemos não ter, obviamente, conhecimentos para isso, mas pelo menos importante será estarmos sensibilizados para o que um desenho pode dizer e estimularmos os nossos filhos. Sim, saber estimular o desenho. A exprimirem-se através dos desenhos. Sim. E isso é uma coisa que já as escolas, os professores já se vão estando sensibilizados para... Depende dos professores. Há professores que fazem atrocidades com o desenho infantil. E há outros que sabem, de facto, motivar a criança a desenhar. Muito bem. Doutora Celina, muito mais havia a falar, mas penso que já aprendemos muito consigo. Foi muito importante ouvirmos aqui algumas coisas que eu acho que nos passava completamente ao lado. Tenho a certeza que pais, avós e educadores nunca mais vamos olhar para os desenhos da mesma maneira. Muito obrigada e muitas felicidades. Um grande aplauso.